Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, respondendo ao e-mail do nosso querido irmão Fernando Luiz Costa Lemos, de São Paulo, sobre o fenômeno mediúnico de diversas naturezas. Inclusive ele usa aqui, ele lembra o Pentecostes com a questão da glossolalia, ou glossoxenia, ou xenoglossia, que seriam fenômenos de pessoas falarem em idiomas diferentes. Agora você coloca aqui qual sua utilidade nos dias de hoje. Realmente, a pergunta é muito oportuna, porque nós vivemos submetidos à lei do progresso, da ciência, da tecnologia, e esse fenômeno também tem que se adequar à realidade de hoje. Paulo já falava nas suas cartas que de que adianta eu falar em línguas se não tiver quem as interprete. Portanto, é preciso que a mensagem seja clara, precisa, porque mesmo a gente ouvindo no nosso idioma, muita gente entende, compreende e não pratica, imagine não, ouvindo. Mas você tem que lembrar o seguinte, meu caro Luiz, que muita gente, eu já vi muitas pessoas da igreja, sobretudo a carismática, que é um princípio também de mediunidade que ocorre, que você coloca aqui, seria fruto de animismo. Ora, eu não sei em que sentido você está usando a palavra animismo, espero que seja naquele mesmo sentido que Kardec usa nas questões 400 a 450 do Livro dos Espíritos. Porque muita gente vê a palavra animismo como misticismo, mistificação, e não é. O animismo é um fenômeno perfeitamente natural. A alma, ânima do próprio médium que está provocando a visão, ou sentindo tudo aquilo que está ocorrendo, ou provocando aquele fenômeno. E isso não é, segundo André Luiz, não é negativo, segundo Kardec, não é negativo. Muitas vezes o médium está passando por um tratamento. Então ele está fazendo uma autorregressão durante o trabalho mediúnico para drenar os problemas, as dificuldades, as toxinas perispirituais que ele tem de um passado, muitas vezes, delituoso, um passado que ele precisa superar e se libertar dele até para que ele possa realizar a sua missão. Então o animismo muitas vezes representa um tratamento psicológico para o médium, porque ele volta a uma situação do passado muito crítica, muito ruim, agressiva, que ele não gostaria de reviver, mas ele precisa se libertar dela, então ele é levado àquela região ou àquela situação para que ele supere a dificuldade e possa caminhar sem nenhum problema. Então o animismo é um ensaio prévio daquilo que o médium vai substituir agora. O seu próprio espírito, porque no animismo ele chora, ele sorri, ele sofre, ele tem todos sintomas daquela época que o problema aconteceu. Então no animismo o médium faz uma espécie de autotratamento. E pode muitas vezes ajudar a pessoas também mesmo nessa condição. Você vê lá no sonambulismo, por exemplo, que é uma emancipação da alma, que muitas vezes o espírito do médium está desdobrado, está em outras regiões, e ele tem contato com outro espírito. E ele pode, através daquele contato do sonambúlico, ele adquirir informações e até ajuda para outras pessoas. Então, nesse sentido, eu vejo, se você quiser, a pergunta vem aqui assim, você pergunta, você fala em êxtase, também é outra, seria uma faculdade onde o médium está praticamente desdobrado, né? Está em outra circunstância, que o êxtase é a faculdade mediúnica daquele que a igreja chama dos santos, seria aquele momento em que o médium fica totalmente ligado ao mundo espiritual. E como a visão muitas vezes é exuberante, ele se desliga totalmente. Ele fica, como costumamos dizer,
em êxtase, porque ele está totalmente ligado ao mundo espiritual, à sintonia com outra dimensão, e não está tomando conhecimento do que está se passando agora, aqui no presente. Qual sua utilidade nos dias de hoje? Bem, eu já vi muitas pessoas da carismática dizerem assim, mas você hoje, o Espírito Santo hoje, falou tão bonito em você, foi maravilhoso. Ora, muitas vezes eu já assisti a essas sessões que eles falam de falar línguas, que eu realmente, eu falo hebraico, eu entendo hebraico, entendo grego e latim, e não era nenhuma das três, eu confesso para vocês. O cara que estava lá, com todo respeito, eu vou falar isso aqui, mas não vai aqui nenhum deboche, nenhum desrespeito aos nossos irmãos carismáticos, de forma nenhuma. Mas ele repetia muito mais ou menos o termo assim, xalala, 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 era uma coisa assim meio repetitiva. E todo mundo ficou num êxtase não, mas ficou todo mundo ali, envolvido naquela situação. E, na verdade, Luiz, nesses casos, não é o que o Espírito está dizendo, mas a energia que ele está trazendo é que é importante. Por isso que a outra, mesmo sem entender, disse, seu Espírito Santo falou bonito, foi maravilhoso. Não é o que ele disse, mas o que ele trouxe como energia para aquele momento, fez com que todo mundo ficasse num momento de alegria, como Pedro, quando pediu a Jesus para fazer 3 tendas lá no Monte Tabor, para ele permanecer ali. Belíssima era a energia que os envolvia. Perto do Chico Xavier, eu estou com a camisa dele aqui hoje, em homenagem a ele, mas perto do Chico Xavier, eu não conseguia ficar sem me emocionar, sem lágrimas descerem dos meus olhos, sem que ele me dissesse nada. Bastava eu me aproximar dele e ver ele atendendo, trabalhando, eu já ficava totalmente envolvido com aquela energia, feliz. Eu me emocionava pela alegria espiritual que trazia a sua aura, o seu comportamento. Então, na carismática, na pentecostal, é a mesma coisa. Eles não sabem muitas vezes o que os espíritos estão dizendo, são médios, mas a energia espiritual, como também pode ser uma energia ruim, mas a maioria das vezes, pelos pensamentos, pelas sintonias, isso é muito positivo. Eu não digo a você que é o correto, que é a forma correta, mas é muito válido, porque as pessoas estão reunidas em nome de Deus, muitas vezes orando por um doente, pela ajuda dos outros, e Jesus sempre disse, onde tiver mais de um reunido em meu nome, aí eu estarei. Sobretudo em benefício daqueles que sofrem. Não saia daí, em 1 minuto estaremos de volta para a terceira parte do nosso programa. Até já.